Olá, meninos e meninas, bem-vindo a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é o movimento vertical. Vamos falar de lançamento oblíquo e lançamento horizontal, sempre no vácuo. E, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é resolver exercícios. Sem mais demoras, nós vamos para os dois primeiros, que são de lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? É quando um corpo é lançado com uma velocidade horizontal. Claro, se eu estou falando de um movimento vertical, ele é lançado com uma velocidade horizontal de uma certa altura, não é? Então ele vai desenvolver um movimento para frente e para baixo devido à aceleração da gravidade, formando metade de ou um quarto de ou metade de uma parábola, né? Um movimento parabólico porque ele anda para frente e para o chão ao mesmo tempo. Lembrando que nós temos um segredo aí para resolver esse tipo de exercício, que é estudar separadamente o movimento na horizontal, que vai ser um MRU, e estudar o movimento na vertical, que vai ser sempre um movimento acelerado. No caso dele estar sendo lançado apenas com velocidade horizontal, a velocidade vertical inicial dele é zero, então o movimento vertical a gente trabalha como se fosse uma queda livre. Bom, vamos aplicar no exercício e ver como é que a gente se sai aqui. Nesse número 1, ele diz assim, um corpo é lançado horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo do alto de um prédio de 20 metros de altura. Determinar o tempo de queda, o ponto onde o corpo atinge o solo, que é o alcance horizontal também, e a velocidade do corpo ao atingir o solo. Bom, então como eu disse para vocês, nós estudamos o movimento. Então deixa eu, inclusive, desenhar aqui. Se você não assistiu as outras aulas, está assistindo esse vídeo primeiro, ó, o que é esse movimento, esse lançamento horizontal? É um corpo que é lançado com uma certa altura. Então, vou sempre desenhar aqui uma bolinha aqui, né? Desprezando o tamanho e a geometria do corpo. Ele é lançado com uma certa altura, de uma certa altura, com uma velocidade vertical de 20 metros por segundo. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um movimento parabólico. Ele vai para frente, ao mesmo tempo que ele vai para baixo, né, devido à aceleração da gravidade que está presente aqui. Tá bom? Nós vamos usar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, são dois movimentos, ele vai para frente e para baixo. O movimento para baixo é um movimento acelerado, mas é uma queda livre. Por que é queda livre? Já falei. Porque ele não tem velocidade vertical inicialmente, né? Ele só tinha uma velocidade horizontal, então a velocidade vertical dele era zero. Então é como se você soltasse o corpo de uma altura de 10 metros. Então nós vamos aplicar o que a gente estudou já sobre queda livre. E no movimento horizontal, é um MRU, é bem tranquilo de fazer. Lembrando que nós temos um outro segredo desse exercício, que é o que une esses dois. Nós estudamos separado o movimento vertical e horizontal. Estudamos separados. Não é? O que une esses dois é o tempo que esse corpo fica no ar. Porque quando ele chegar no chão, termina tanto o movimento vertical quanto o horizontal. Tá certo? Claro, né? Quando ele chega no chão, ele bateu no chão, esse corpo vai parar. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente já sabe aqui. Então, já sabemos aqui, então, na horizontal, aliás, na vertical, vamos lá, ó, na vertical, que é a nossa primeira parte que nós vamos estudar, nós sabemos que ele começa com velocidade zero, ele tem a aceleração que é a da gravidade, que a gente vai usar como 10 metros por segundo, e eu sei qual é a distância que ele percorre na vertical, porque essa distância, claro, é a altura. Então, 20 metros, que é o nosso ΔS. Então, perceba que eu estou estudando apenas na vertical. Então, na vertical, ele cai de uma altura de 20 metros, então ele percorre uma distância de 20 metros até chegar ao chão. O que mais que eu tenho de informação? Mais nada. Então, aí, o que é muito interessante para mim? Muito interessante para mim, como eu disse já, é descobrir quem é o tempo.
Porque o tempo é que une os dois. Ele une o movimento vertical e une o movimento horizontal. E com o tempo, eu posso lá no movimento horizontal descobrir qual é o alcance, ou seja, que distância ele caiu, bateu no chão, que distância ele bateu no chão, distância do lançamento, do ponto de lançamento ele bateu no chão, ou seja, qual o seu alcance máximo ou qual a sua máxima distância percorrida na vertical. Tá certo? Então, como é que eu posso, com essas três informações, encontrar o tempo? Bom, eu posso vir pelo sorvetão, né? E o sorvetão seria S0 mais V0t mais meio de t quadrado, meio de a t quadrado. E aí você pode passar esse S0 para o outro lado e você trabalha com ΔS, então, né? V0t mais metade do a t quadrado. Ó. Percebe que aqui você vai achar o tempo direto, né? Você tem o ΔS que é 20, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 10, tá? Outra possibilidade seria você ir para o Torricelli, descobrir a velocidade final, a velocidade com que ele chega no chão, e depois ir para o vovô Ateu. Tá? Então, seria outra possibilidade. Então, aqui Então, você não vai ter que aplicar Bhaskara nesse caso porque a velocidade inicial é 0. Né? Então, todo o sorvetão se resume a ΔS igual meio da aceleração t quadrado. Né? Ou se você for olhar lá as equações da queda livre, você vai achar lá uma equação onde t quadrado, aliás, ou t é a raiz quadrada da altura, de 2 vezes a altura sobre g, ou sobre a aceleração. Nada mais é do que essa equação aqui, ó. Passa isso na forma de uma raiz, passa o a dividindo, passa o 2 multiplicando. É isso aí, tá? Então você pode achar o tempo por aqui, tá certo? Ou, como eu disse, pode ir lá no Torricelli, acha a velocidade final e depois você acha também aí vai para o vovô Ateu e acha o tempo, tá legal? Bom, então vamos aplicando então aqui o sorvetão mesmo, ó. Nós chegamos à conclusão que o ΔS era meio da aceleração t quadrado, né? Então, estou usando a equação do sorvetão e em vez de usar já direto aquela equação do t raiz quadrada, tá? A gente vai isolar aqui o t e vai chegar naquele lugar. Então, agora só uma questão sobre o Torricelli. Eu falei que você poderia usar o Torricelli, achava a velocidade final e depois achava o tempo pelo vovô Ateu, né? Era uma coisa interessante de você fazer porque o exercício pediu a velocidade final. Então, quando você fizesse isso, você já tinha velocidade final, já resolvia, respondia duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu comecei pelo sorvetão, vamos pelo sorvetão, dá certo também. Tá? Então, vamos lá. Quem é a distância? A distância é 20, que é a altura da qual ele caiu. A aceleração é 10, dividido por 5, não, dividido por 2, né? T quadrado. Então, isso aqui dá 5, certo? Fica 5t quadrado. Então, vou passar o 5 dividindo. Então, fica 20 dividido por 5. Por que é dividido? Porque o 5 estava multiplicando o t quadrado. Tá legal? Estava multiplicando o t quadrado. Então, aqui vai dar 4 é igual a t quadrado. Logo, o tempo é a raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2, mas como a gente está pensando apenas no tempo, a gente vai falar que dá 2 segundos. Então, esse é o tempo de voo, é o tempo que o corpo fica no ar, desde o momento que ele foi lançado até ele bater no chão. Tá? Então, com esse carinha, você pode agora encontrar a velocidade final, a velocidade com que ele chegou no chão, aplicando a equação horária das velocidades, né, o famoso vovô Ateu. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes t. Então, se ele ficou viajando, ficou no ar, o seu tempo de voo foi de 2 segundos, velocidade a inicial era 0,
mais a aceleração é 10 vezes 2, tá certo? Então, fica a velocidade é 20 metros por segundo. Então, isso era uma das coisas que o exercício tinha pedido. E aí, a outra coisa que ele pediu foi o alcance, o quanto ele se deslocou na horizontal. A que distância do ponto de lançamento ele atingiu o solo. Isso é o alcance. Como é a distância horizontal, eu vou, então, calcular o deslocamento que ele teve na horizontal. Então, vem aqui na horizontal. E aí, como eu disse para vocês, é mais simples de se fazer, porque na horizontal é um movimento uniforme, é um MRU. Então, a distância percorrida é velocidade, que vai ser sempre a mesma, né? Velocidade de lançamento é a velocidade final, né? Não muda, então é um MRU. Tá legal? Então, a distância é a velocidade vezes tempo, onde esse tempo é o tempo que ele ficou no ar, que a gente acabou de calcular, os 2 segundos. Ok? Ele foi lançado com velocidade de 20 metros por segundo, velocidade horizontal de 20 metros, tá? É a Vx, vamos dizer assim, né? Então, o alcance vai ser essa distância, esse ΔS que ele percorreu aí, enquanto caía, né? A distância que ele se locomoveu na horizontal enquanto caía. Então, vai ser 20 vezes 2, que é 40 metros. Tá? Então, está resolvido todo o exercício. Então, só para exemplificar então para vocês o que aconteceu. Esse é o primeiro exercício que você está vendo de lançamento horizontal. É isso, ó. Um corpo é lançado de uma dada altura, uma altura de 20 metros. Ele tinha uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, uma velocidade apenas horizontal. Então, por isso eu estudei o movimento dele na vertical como se fosse um movimento de queda livre, ou seja, ele partindo do repouso. Tá legal? Então, enquanto ele caía, ele se movia para frente, sempre com a mesma velocidade, se movia no horizontal de 20 metros por segundo. Né? E ele foi, conforme caía, adquirindo uma velocidade na vertical, uma Vx, aí, uma Vy, perdão, que vai ficando cada vez maior porque é um movimento acelerado devido à aceleração da gravidade. E aí nós encontramos o fato de que ele chegou aqui no chão e quando ele atingiu o chão, ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo na vertical e também tinha uma velocidade de 20 metros por segundo na horizontal. Coincidentemente, dá o mesmo valor, tá? Isso é só uma coincidência. E o alcance ou a distância que ele atinge o solo do ponto de lançamento, tá? Foi de 40 metros. Certo? Esse então é o nosso primeiro exercício do lançamento horizontal. Bom, muito bem, então já está aí na tela para vocês o exercício de número 2, tá? Da FEI lá de São Paulo. Também sobre um lançamento horizontal, tá? Olha só, uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. A mesa está a 1,80 do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo? Então, veja, é um exercício de vestibular, então ele não vai ficar pedindo um monte de coisa que pediu lá no primeiro exercício, né? Que pediu o tempo de voo, a velocidade com que ele toca o solo e pediu também o alcance horizontal, né? Essa distância, aqui distância do ponto de lançamento, ele toca o solo, que é exatamente o que pediu aqui nesse exercício. Mas a forma de resolver, ela vai ser muito parecida com o que a gente fez lá no primeiro exercício, tirando o fato que a gente não precisa encontrar tudo que a gente encontrou lá. Então, a grande chave são duas: estudar separadamente o movimento horizontal com o vertical e lembrar que o tempo de voo, né, o tempo que ele fica no ar, é o que une os dois. Tá? Então, se eu quero aqui o alcance, eu preciso encontrar esse tempo. Tá? Eu preciso encontrar esse tempo. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Ou eu faço o que eu fiz no exercício anterior, vou lá para o sorvetão e acho o tempo. Ou
tem a outra possibilidade também de fazer por Torricelli, achar a velocidade final e depois ir para o vovô Ateu e achar o tempo, né? Tá certo? Então eu vou fazer desta forma só para ser diferente do que a gente fez no primeiro exercício, tá? Então desenhando aqui qual é a situação, então a gente tem uma mesa, né? A esfera vem rolando aqui em cima dessa mesa, então com velocidade de 2 metros por segundo, então ela vai ser lançada com 2 metros por segundo. A mesa está a 1,80 do solo, tá? A velocidade aqui 2 metros por segundo. Ela vai, a partir do momento que ela deixa a mesa, vai começar a desenvolver uma queda livre aqui na horizontal. E eu quero encontrar o alcance dela aqui, a distância da mesa, alcance, né? Ela vai cair. Tá bom? Então nós vamos estudar primeiro o movimento na vertical para determinar o tempo de queda, tá? O tempo de voo, o tempo que ela fica no ar, tá bom? Então olha aí na vertical. Lembrando então que na vertical tem um movimento retilíneo uniformemente variado, uma queda livre. Ele começa com velocidade inicial 0 e passa a ser acelerado pela aceleração da gravidade, que a gente vai usar como 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que ele caiu de uma altura de 1,8 metros, aliás, e esse é o nosso ΔS. É a distância que ele percorre na vertical, não é o alcance. Tá? É a distância que ele percorre na vertical. Ele caiu de 1,8 metros, então ele anda 1,8 metros até encontrar o chão. É óbvio, não é? Então, nós queremos o tempo de voo. Poderíamos ir para o sorvetão, que nem a gente fez no anterior, e achar lá o tempo de voo. Mas aqui eu vou escolher fazer de uma forma diferente. Então, eu vou ir para o Torricelli, vou achar a velocidade final, que não foi me perguntado no exercício. O Torricelli está aqui, né? E depois vou para a equação horária das velocidades, vou até e vou achar o tempo por lá, tá? Só para ser diferente. Então, substituindo quem é a velocidade final, é que eu vou encontrar aqui. A velocidade inicial é 0, a aceleração é 10 e a distância é 1,8, tá certo? Então, vezes 0 ao quadrado, obviamente, dá 0. Então, fica V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, que é 20. 20 vezes 1,8 dá 36. E a velocidade, então, vai ser a raiz quadrada de 36. A velocidade vai ser mais ou menos 6 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade com que ele chega no chão. Não é o que o exercício pediu, mas é uma possibilidade, uma forma de você encontrar ela. Tá aí, não é? Então agora eu posso ir para a equação horária das velocidades, o vovô Ateu, e encontrar quanto tempo esse cara ficou no voo. Tá bom? Tá certo? Sabendo quem é a velocidade. Legal? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Ó, venho para cá, vovô Ateu. Agora eu tenho esse cara que é 6. Eu tenho esse cara que é 0, eu tenho a aceleração que é 10 e eu vou encontrar o tempo. Perceba que aqui eu não estou muito preocupado com o sinal, né? Inclusive a resposta da velocidade é mais ou menos 6, mas aqui eu não estou muito preocupado com o sinal porque como está tudo para baixo, né? Não é um lançamento para cima, a velocidade final vai ter o mesmo sinal da aceleração, então estou considerando todo mundo aqui como positivo, ok? Então, fica assim, 6 igual a 10 vezes t. O 10 vai dividindo, o 10 vai para o denominador, ele estava multiplicando a incógnita t, então ele vai para o denominador, 0,6 é o tempo que essa esfera vai ficar no ar, ok? Era isso que a gente queria? Não, a gente quer o alcance, mas para calcular o alcance eu precisava desse dado aí, dessa informação. Que, como eu já falei, poderia ter usado o sorvetão para calcular, ou poderia ter feito como a gente fez agora. Vai para o Torricelli, acha a velocidade final e depois vem para cá e acha o tempo. Então, agora eu vou calcular o alcance horizontal, ou vou calcular o que o exercício pediu, né? Distância do ponto de lançamento, ele vai tocar no chão, não é? Então, a distância que ele vai se mover na horizontal. Então, na horizontal,
tá? Como já falamos, eu tenho um MRU, tá legal? E aqui, então, o alcance ou a distância que ele percorre é só velocidade vezes tempo, porque não tem aceleração, a velocidade é sempre a mesma. Quem é a velocidade? É a velocidade lá denunciado. Ela estava rolando na mesa com velocidade de 2, ela sai da mesa e ela se mantém com velocidade de 2 na horizontal, né? Por isso que a gente supõe que tá no vácuo, né? Então não tem resistência, não tem por que ela diminuir essa velocidade horizontal. Tá? Então ela mantém com essa velocidade, então esse movimento é um MRU. Então fica fácil, a distância vai ser velocidade de 2, o tempo 0,6, a distância que ela vai cair da mesa é 1,2 metros. Esse é o alcance horizontal dela, tá certo? Então, tranquilo esses exercícios aí? De boa, né? Então, agora, esses foram 2 exercícios do lançamento horizontal. Nós vamos partir agora para o lançamento inclinado. Vamos resolver mais 2 exercícios do lançamento inclinado, sempre no vácuo. Tá bom? Então aqui é mais tranquilo de fazer esses porque a gente não usa o seno e cosseno, né? A gente não precisa pegar a velocidade e decompor ela, né? Porque inicialmente ele só tem velocidade horizontal. Tá legal? Então vamos lá, vamos para os próximos. Bom, então já está na tela para vocês uma figura ilustrando o lançamento oblíquo, né? Ou lançamento inclinado. Então agora tem umas diferenças, né? E umas questões a mais para a gente considerar. O primeiro é que ele vai ter uma velocidade inicial tanto na horizontal quanto na vertical, porque ele é lançado com um certo ângulo. Quem são essas velocidades horizontais e verticais? São a decomposição do vetor velocidade. Como que eu faço essa decomposição? Mole, tranquilo de fazer, isso não é problema. A velocidade horizontal, ou Vx, vai ser V cosseno de θ. E a velocidade vertical inicial vai ser o Vy, que a gente chama é V multiplicado pelo seno de θ. Lembrando que o θ tem que ser o ângulo entre o vetor e a horizontal. Então tem que ser este ângulo aqui, ó. Se algum exercício quiser te enganar e te der este ângulo aqui, aí inverte tudo, né? Aí o Vy vira V cosseno e o Vx vira V seno. Mas em geral, o que a gente tem é este ângulo aqui. Então, essa é uma boa diferença para o lançamento horizontal. Então, a gente vai ter que multiplicar as velocidades, o módulo do vetor velocidade por cosseno para achar a velocidade horizontal e por seno para achar a velocidade inicial vertical. Tirando isso, no estudo do movimento horizontal não muda nada. Claro, a gente vai estudar os dois separados de novo. Os dois separados. Vou estudar o horizontal e vou estudar o vertical separado. Quem une os dois é o tempo de voo. Agora, perceba que no movimento vertical, eu não tenho uma queda livre. Eu tenho um lançamento vertical para cima. Então, ele vai subir, vai anular sua velocidade e depois vai descer. Então, ele vai desenvolver um movimento para cima, retardado, depois vai desenvolver um movimento para baixo, retardado. Então, o que a gente já aplicou no estudo do lançamento vertical para cima, a gente vai aplicar aqui. Tudo que acontece para cima acontece para baixo, só que com os sinais trocados, a distância que ele percorre é a altura máxima, ele termina de subir quando a velocidade se anula. Tá? Então tem essas diferencinhas e a diferença também que o tempo de voo agora, que une os dois, então lá para eu calcular o alcance, eu vou multiplicar a velocidade horizontal vezes o tempo que ele ficou no ar. O tempo que ele ficou no ar é o tempo de subida e de descida. Tá? Lembre-se disso. Tá? E como característica do lançamento vertical para cima, quando eu for estudá-lo, né, eu sempre vou ter que estudar separado. Ou você estuda a subida ou você estuda a descida. Não dá para pôr os dois na mesma equação. Ok? Então vamos para o exercício número 3. Está na tela para vocês.
Ao bater um tiro de meta, um goleiro imprime a bola uma velocidade de módulo 25 metros por segundo, inclinada de um ângulo θ com horizontal. Tal que seno de θ é 0,8 e cosseno de θ é 0,6. Então, isso é muito comum, o exercício falar do θ, mas ele nem dizer quem é o ângulo. Ele só dizer, ó, o seno é tanto e o cosseno é tanto, e é isso que importa para nós, né? A gente vai multiplicar o 25 por 0,8 e vai multiplicar o 25 por 0,6 para achar a velocidade vertical e horizontal, respectivamente, e ponto. Não quero nem saber quem é o ângulo, tá bom? Então, como eu disse, seno e cosseno aqui para nós não é um problema, é solução, tá bom? Admita que no lugar a resistência do ar seja desprezível e adote G como 10 metros por segundo. Supondo que a bola retorne ao solo sem ser interceptada por qualquer jogador, determine letra A a altura máxima atingida pela bola. Então, ó, vou ter que estudar o movimento vertical. Velocidade da bola no ponto mais alto. Essa é fácil de responder, é 0. A velocidade vertical dela é 0, só vai ter a velocidade horizontal. Seu tempo total da bola no ar, ou o tempo de voo, que é o tempo de subida mais o tempo de descida do movimento vertical. E o seu alcance máximo é aquilo que a gente está acostumado a fazer ali, é a distância que ele percorre na horizontal. Ok, ok? Beleza? Então, vamos lá. Se tá beleza, Tereza. Vamos resolver primeiro a letra A, que perguntava o quê? Qual é a altura máxima atingida pela bola? Então, claro, a gente vai fazer o estudo agora da parte vertical do movimento, tá certo? Tranquilão? Então, vamos escrever aqui, para ninguém se perder, ó, na vertical. Bom, o que a gente tem de informação? Quando a gente está na vertical, a gente sempre tem de informação a aceleração, que é a da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima é o que eu quero. E a gente tem uma informação importante. Isso aqui é o nosso ΔS, é o ΔS que ele percorre na vertical. E tem um outro ponto aí muito importante quando eu estou estudando o lançamento vertical para cima. A altura máxima é atingida quando? Quando a velocidade se anula. Porque quando a velocidade se anula, ele termina de subir, ele começa a cair. A velocidade foi para 0, ele começa a cair. Então, sempre o tempo final de subida ou a altura máxima, eu sempre posso colocar a velocidade 0. Porque a altura máxima ou a subida termina quando a velocidade vai para 0. Por quê? Porque a velocidade inicial dele é contrária à aceleração da gravidade. Ó, já deixei até um espaço aqui para pôr o sinal. É contrária. Tá? Então, essa velocidade vai ficar diminuindo até zerar. Quando zerou, ele começa a cair. Então, quando zera, é o final da subida e é a altura máxima que ele atinge. A partir dali, ele não sobe mais. Tudo bem? Então, ótimo. O que mais que a gente tem de informação? A gente tem a velocidade inicial dele. A velocidade é o VY inicial, que é a velocidade que o corpo tinha lá, que era 25 vezes o seno do ângulo, que era 0,8. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui, né? Para ninguém saber. Professor, de onde o senhor está tirando essas coisas, esses números da sua cabeça? Então, quem é a velocidade inicial? É o V inicial da bola, seno de θ. Tá? Ou seja, é 25 vezes 0,8. Então, tem esse diferencial quando o movimento é oblíquo. Você tem que fazer esse cálculo aqui antes de iniciar o estudo, tanto do movimento vertical quanto do movimento horizontal. Fazendo essa conta aqui vai dar quanto, hein? 25 vezes 0,8 dá 20 metros por segundo. Então, isso é o diferencial. Tu tem que fazer isso aqui antes de começar o estudo, né? Tem que fazer a decomposição da velocidade quando o lançamento é inclinado. Legal? Então, beleza, agora a gente vai estudar esse lançamento como se ele fosse lançado verticalmente para cima com velocidade de 20. E ponto. Tá? Caiu meu óculos aqui, gente. Ai, ai, ai. E aí a gente vai ver até onde a altura máxima, tudo aquilo que a gente sempre fez no lançamento vertical para cima. Tá legal? Então, letra A, pergunta altura máxima. Bom, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho velocidade inicial, final, aceleração. Não tenho tempo. Então, uma boa pedida aqui é o Torricelli e de lá eu tiro direto a altura máxima, o ΔS, né? Quem que é Torricelli? Torricelli é velocidade final, confere comigo, tenho. Velocidade inicial, tenho. Mais 2A, tenho.
mais ΔS. O que acontece é que quando eu tenho um lançamento vertical para cima, eu tenho que pensar no sentido dos sinais. A velocidade inicial é para cima e a aceleração é para baixo. Esses caras têm que ter sinais contrários. E quando tu definir o sinal de um, tu está definindo o sinal do outro e tu está definindo qual é o seu sentido positivo e qual é o seu sentido negativo. Tá certo? Sempre é isso. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a aceleração para baixo é negativa. Então, eu estou dizendo que a velocidade que está para cima é positivo. E essa altura máxima que eu vou calcular aqui, ela vai dar positiva. Porque o ΔS é desenvolvido, realizado na subida, ou seja, para cima. Então, ele é positivo. Entendeu? Se você estivesse calculando ao contrário, a descida, bom, se ele parte com 20 e chega com 0, na descida ele parte com 0 e chega com 20. Daí tu encontraria um ΔS negativo, porque tu disse que para baixo a aceleração é positiva, então tudo que está para baixo é negativo. Então lembra que o ΔS é uma grandeza vetorial. Então, dependendo do sentido que é feito o ΔS, ele é positivo ou negativo. Entendeu? Presta atenção nisso aí, hein? Não bobeie com os sinais. Então, olha só. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, mais 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10, vezes o ΔS, que é quem eu quero. Tranquilo? Beleza? Então, fica assim, 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Menos 20 ΔS. Vou passar o 400 para lá, ou pode passar esse menos 20 para cá, ó. Fica 20 ΔS igual a 400. E agora o 20 vai dividindo. Fica 400 dividido por 20. O ΔS é 20 metros. Isso aqui é a altura máxima que ele atingiu. É o deslocamento que ele teve, que ele realizou até a velocidade de 20 para 0, ou seja, terminou a subida, ou seja, essa é a altura máxima, deu positivo, porque eu chamei a velocidade inicial, que era para cima, de positivo, então tudo que está para cima é positivo, esse deslocamento foi um deslocamento realizado para cima, tem que ser positivo, tá tudo certo, é isso aí, beleza? Vamos fazer a letra B? Então, muito bem, a letra B, então, vamos lá, a letra B pediu a velocidade a velocidade da bola no ponto mais alto, né? Então, qual era a velocidade da bola no ponto mais alto? Bom, isso é fácil de responder. A gente acabou de fazer o cálculo ali da altura máxima, né? Então, no ponto mais alto. E qual era a velocidade vertical da bola no ponto mais alto? No ponto mais alto, a velocidade, vamos colocar aqui, ó, a velocidade vertical, a velocidade y, é o que? É 0 no ponto mais alto. Claro, isso é o que a gente falou até agora, né? Ela termina a subida, então ela está terminando de subir, essa velocidade é 0. E qual é a velocidade horizontal? Então agora você tem que pensar que tem um Vx também, né? Então tem um Vx. Quem é o Vx no ponto mais alto? Bom, a gente já falou que o movimento na horizontal, ele é um movimento com velocidade constante, tá certo? Então, a velocidade nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A velocidade que ele tinha lá no início é a mesma velocidade que ele tem aqui agora, beleza? Que ele tem no ponto mais alto. Então, qual é a velocidade dele no início? Então, a gente vai ter que fazer aqui o Vx é o V0 cosseno de θ. Ou seja, Vx é 25, que era a velocidade inicial da bola, cosseno de θ, que é 0,6. Então, quanto é 25 vezes 0,6? 25 vezes 0,6, fazendo a conta aí, 25 vezes 0,6 dá 15. Lembrando que esses valores de seno e cosseno estão todos lá no enunciado. Eu não estou voltando lá porque é complicado voltar aqui nos slides, tá bom? Então tá aí, essa é a velocidade x
que é a mesma em todos os pontos da trajetória, é a mesma no início, a mesma no ponto mais alto, a mesma no fim. Então, lá no fim, lá no ponto mais alto, ele vai ter uma velocidade para frente apenas de 15 metros por segundo. E a velocidade horizontal é nula. Então, ele não tem outra velocidade. Não adianta eu calcular o vetor velocidade. O vetor velocidade, neste ponto mais alto, é só horizontal. Quando ele começar a descer, aí ele vai ter 15 para cima e vai ter um pouquinho, já vai ter ganhado velocidade para baixo. Aí eu poderia calcular o vetor velocidade, usando Pitágoras, não é? Mas não é o caso aqui. No ponto mais alto ele só tem velocidade horizontal. Então no ponto mais alto a velocidade dele é 15. Tá? Então toma cuidado com isso aí. Não vai me responder que é zero, porque não é zero. A velocidade horizontal, a vertical é zero, como a gente fez na letra A, né? No ponto mais alto, a velocidade vertical é zero, mas a horizontal não. É por isso que ele continua indo para frente, né? Porque ele se mantém com a mesma velocidade horizontal sempre. Tudo bem? Ótimo. Vamos para a letra C. A letra C vai perguntar o tempo, não é isso? Vamos dar uma olhada? Olha aí, tá na tela a letra C. Eu até colei aqui a pergunta da letra C, né, para a gente não se perder muito durante o exercício. Então tá aí, o que ele pergunta? O tempo total da bola no ar. Quando ele pergunta o tempo total da bola no ar, é o chamado tempo de voo, é o tempo que ele fica subindo mais o tempo que ele fica descendo. Eu encontro esses valores pelas equações do lançamento vertical para cima, né? Porque eu sei qual é a velocidade, eu sei a aceleração, eu sei a velocidade final quando ele termina a subida. Eu já inclusive calculei agora a altura que ele atinge. Então eu posso calcular quanto tempo ele ficou subindo e ao mesmo tempo que ele fica descendo. E se eu somar os dois, ou multiplicar um deles por dois, porque eles são iguais, né? Eu vou ter o tempo total, ou o tempo de voo. Tá? E com isso eu vou poder calcular o alcance, que é o que pede na letra D. Claro, se o exercício me deu o alcance, eu posso tirar de lá o tempo de voo, mas não é o caso desse exercício aqui. Então, bora calcular esse tempo da bola no ar, ou o tempo total, né? Que é o tempo de subida vezes 2, ou o tempo de subida mais o tempo de descida, já que eles são iguais. Então, o que eu preciso? Eu vou dizer aqui, ó, eu vou anotar dizendo que eu estou calculando o tempo de subida. Tá? Como é que eu vou calcular o tempo de subida? Eu sei a velocidade inicial é 20. Eu sei a velocidade final. Quando termina a subida, a velocidade horizontal vertical é 0. Eu sei qual é a aceleração. Eu chamei de menos 10 metros por segundo quadrado. E eu tenho também a ΔS, a altura que ele percorreu, que é 20 metros. Tá? Então, aqui eu tenho várias possibilidades. Eu posso ir para o vovô AT, velocidade inicial mais AT. Eu posso usar o sorvetão, posso usar o Torricelli. Aliás, o Torricelli não dá, né? Porque o Torricelli não tem tempo. Tá? Então, pode ser o sorvetão ou o vovô AT. Claro, o vovô AT é bem mais simples, então é para ele que a gente vai. O vovô AT é a equação horária das velocidades. Velocidade inicial é igual mais AT, mais A vezes T, é igual a velocidade final. Então, eu tenho velocidade inicial, final, A, e vou achar quem é o T. Quando eu coloco aqui a velocidade final como zero, eu estou calculando o tempo de subida. Sabendo que a velocidade inicial era 20, a aceleração é menos 10, olha. Leve em consideração o sinal, senão você vai achar um tempo negativo, hein? Tá? Então vai ficar assim, 0 é igual a 20 mais com menos 10 vezes t. Então passa esse menos 10 para cá, ele vem mais 10, t igual a 20. E agora o 10 está multiplicado a incógnita, ele vai para o outro lado dividindo a incógnita. Isso aqui dá 2 segundinhos. Ok? 2 segundinhos. Então esse é o tempo de subida. Então não é o tempo total que ele fica no ar. É o tempo que ele leva para sair do chão e chegar no ponto mais alto. Ó, por isso, velocidade zero. Tá? Tá legal? Então, quanto tempo ele fica no ar? Ele fica 2 segundos subindo e mais 2 segundos descendo. Né? Então, o tempo total, né? ou tempo de voo, que a gente chama,
é 2 mais 2, né? É 4 segundos. Tudo bem? Então, aí está a resposta da letra C. E a letra D vai aparecer no próximo slide para vocês. Vai perguntar qual é o alcance horizontal. Então, eu vou pegar esse tempo de voo, o tempo total, e multiplicar pela aceleração horizontal. Então, esse é mais fácil de fazer. Beleza? Vamos lá? Vamos para a letra D? Muito bem, já está aí na sua tela a letra D, calcular o alcance horizontal, ou simplesmente o alcance, né? A distância que ele percorreu na horizontal, ou a que distância do ponto de lançamento ele vai chegar no chão. Isso é o alcance, já discutimos isso hoje aqui. Então, de buenas, tranquilito de fazer, nós vamos estudar o movimento agora na horizontal. Horizontal. Ele é um MRU, tá? Estou me repetindo, né? O ΔS é o nosso alcance, que nada mais é do que a velocidade vezes o tempo de voo, né? Ou o tempo total. Agora, quem é a velocidade? A velocidade é 15, nós já calculamos, né? É o V inicial vezes o cosseno, que é 0,6, então dá 15. Tá? E o tempo de voo nós calculamos como sendo 4 segundos. O alcance ou o deslocamento que ele realizou na horizontal é 60 metros. Tá? Então, esse corpo é lançado e ele vai atingir o chão 60 metros, distante 60 metros do seu ponto de lançamento. Está aí resolvido, então, o primeiro exercício do lançamento inclinado, né, ou lançamento oblíquo, ok? Muito bem, então quarto e último exercício para vocês. Exercício número 4 na sua tela diz o seguinte: um projétil é lançado do chão segundo um ângulo de 30 graus com horizontal com uma velocidade de 200 metros por segundo, supondo que a aceleração da gravidade é 10 e desprezando a resistência do ar, calcule a altura máxima, velocidade do projétil no ponto mais alto, seu tempo de voo, seu alcance horizontal. É tudo igual o exercício anterior, tá? Qual a diferença? Que no exercício anterior ele não deu ângulo, só deu os valores de seno e cosseno. Aqui ele está dando ângulo, tu vai ter que ir atrás dos valores de seno e de cosseno, ok? Ângulo de 30 graus. Então já vou pôr aqui na tela para vocês o seno de 30 graus é 0,5. E o cosseno de 30 graus a gente pode aproximar para 0,87. É uma boa aproximação. Então lembre-se, né, tudo que nós fizemos, vamos fazer de novo, vamos separar o corpo, estudar o movimento horizontal e o vertical. Tá? Vamos decompor a velocidade, né? Então ela tem uma velocidade de 200 metros por segundo, que forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Então, a velocidade horizontal vai ser 200 vezes cosseno de 30 e a velocidade vertical vai ser 200 vezes seno de 30 graus, ok? Então, vamos resolver a letra A da mesma forma que fizemos no anterior. Qual é a altura máxima? Bom, para calcular a altura máxima, então a gente vai estudar aqui o movimento na vertical. Bom, então, o que eu tenho de informação na vertical? Eu tenho de informação que a velocidade final vai ser zero lá na altura máxima, né? Na altura máxima, a velocidade é zero. Na altura máxima, ok? O que mais que eu tenho de informação no movimento vertical? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? E eu tenho de informação também qual é a velocidade inicial. A velocidade inicial, o VY, o V0y, é a velocidade inicial vezes o seno de 30, ou seno de θ.
Então, essa velocidade inicial vai ser 200 vezes 0,5. Essa velocidade inicial, vertical inicial, ou o V0y, é 100. E aqui lembra que eu vou ter um movimento inicial, uma velocidade inicial contrária à aceleração da gravidade, que está para baixo, porque essa velocidade é para cima. Então, um dos dois eu vou ter que chamar de positivo e outro eu vou ter que chamar de negativo. Eu vou fazer o diferente do que eu fiz no exercício anterior, vou chamar aqui a aceleração que está para baixo de positivo. E por causa disso, então, a velocidade que está para cima eu vou ter que chamar de negativo. E quando eu for calcular o deslocamento escalar realizado durante a altura, durante a subida, esse ΔS vai dar negativo. Porque é um deslocamento escalar no sentido contrário do que eu disse que é positivo. Então, só para vocês verem que sempre vai dar certo, se você usar corretamente os sinais. Bom, então eu tenho o A, V0, tenho o V, só falta o ΔS, vou para o Torricelli, tá certo? Ó. Velocidade final, tenho. Velocidade inicial, tenho. Aceleração, tenho. ΔS, quero. Tá? Velocidade final na subida é sempre 0 no final da subida. A inicial é 100, negativo. Deixa eu fazer de novo, colocar o sinal de negativo ali, ó. Menos, opa, caneta, vamos lá. Menos 100 ao quadrado, mais 2 vezes 10 positivo vezes o ΔS. Tá bom? Então vai ficar assim, 0 ao quadrado é 0, menos 100 ao quadrado dá 10.000 positivo. Tá? Mais 2 vezes 10 dá 20 ΔS. Vou isolar o meu ΔS. Agora eu vou trazer ele para cá. Ele vai ficar menos 20 ΔS igual a 10.000. Tá? Vou passar esse menos 20 para lá. Ele vai dividindo. Então, eu não vou inverter o seu sinal. Eu estou invertendo a sua operação. Tá? Isso vai ficar, então, ele vem um sinal negativo aqui, tá certo? Ó. Então, 10.000 dividido por 20 é o mesmo que 1.000 dividido por 2, que dá 500, só que mais dividido por menos dá menos 500, como tinha que dar, como eu já havia previsto. Tem que dar menos. Por quê? Porque é o deslocamento realizado para cima. Eu estou fazendo velocidade inicial 100 e a final 0. Então, estou estudando a subida dele. Oh, cadê a câmera? Aqui, estou estudando a subida dele. Então, esse deslocamento de 500 metros para cima tem que dar negativo, porque eu disse que a aceleração que era para baixo era positivo. Então, tudo que está para baixo é positivo, tudo que está para cima é negativo. Tá certo? Tá aí a altura máxima, uma belíssima altura. Claro, ele foi lançado com uma velocidade alta, né? 100 metros por segundo é 360 km por hora, né? Então, é uma velocidade consideravelmente alta. Ok? Beleza, tá aí a letra A, vamos para a letra B. Muito bem, então já está aí na sua tela a letra B, a velocidade do projétil no ponto mais alto. Então, da mesma forma que no exercício anterior, não vamos deixar nos iludir por essa questão, uma questão muito simples. No ponto mais alto, bom, esse é um movimento composto, ele tem velocidade na vertical e na horizontal, tá certo? Então, ele não está perguntando qual é a velocidade vertical, nem qual é a velocidade horizontal. Ele está perguntando qual é a velocidade no ponto mais alto. Então, não responda zero. A velocidade zero é a velocidade vertical, mas ele mantém sua velocidade horizontal, que é qual? É igual a que sempre foi, é a velocidade inicial na horizontal, né? Então, lá no ponto mais alto, então, ó, eu vou até desenhar, sou um grande desenhista, tá aqui, ó, lançado com 200, com um ângulo de 30 graus. Quando ele atinge o ponto mais alto, ele só vai ter velocidade horizontal, a velocidade vertical dele é 0. Aqui só tem Vx, né? Durante todo o outro ponto do trajeto, ele vai tendo velocidade horizontal e vertical. Sendo que a horizontal é sempre a mesma, né? Um MRU na horizontal, tá certo? Então, agora, no ponto mais alto, a vertical é 0. Então, todo o vetor velocidade desse corpo é só a horizontal. Conforme ele vai caindo do ponto mais alto, ele vai ganhando novamente velocidade
vertical, tá? Vai acelerando até chegar lá no solo, tá bom? Então, no ponto mais alto, bom, velocidade y é 0. E a velocidade x é a velocidade inicial, que é sempre a mesma. É o v0 cosseno. Ou seja, vou colocar aqui embaixo, ou seja, é 200 vezes o cosseno de 30. Eu disse para vocês que é aproximadamente 0,87. Então, essa velocidade aí a gente pode aproximar aproximadamente 174 metros por segundo. Como ele só tem esta velocidade, o vetor velocidade desse corpo é horizontal com módulo de 174 metros por segundo. Beleza? Então é isso aí. Bora para a letra C, resolvido, sem mais problemas. Está na sua tela, então, a letra C. Tempo de voo, tempo que ele permanece no ar. Então, a gente vai lá para o movimento vertical e a gente vai poder tirar de lá o tempo de subida, multiplica por 2, ou né, soma ele mais ele mesmo, porque o tempo de descida é igual, e eu vou encontrar o tempo de voo, que é o tempo total que ele permanece no ar, ok? Tá bom? Então, bora lá? O que eu tenho de informação do movimento vertical, né? Então, ó, na vertical, o que eu tenho aqui de informação? Tem bastante coisa. A velocidade inicial VY é 100 metros por segundo, negativo, né? A aceleração da gravidade eu chamei de positiva 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. O que nós encontramos na letra A? A altura máxima, né? O ΔS é menos 500 metros. E eu sempre sei que quando ele termina a subida, a velocidade dele é 0. Tá bom? Então, eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar o tempo de voo. Então, eu posso ir para o vovô ateu, tá? Ou eu posso ir para o sorvetão, beleza? Agora, se eu for para o sorvetão, eu vou ter que aplicar a Bhaskara. Acho que ninguém quer aplicar a Bhaskara, porque é muito mais fácil a gente fazer pela equação horária das velocidades, o famoso vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Tá certo? Ó, quando ele termina a subida, a velocidade vai para 0. Então, se eu calculo o tempo de subida, quando eu coloco essa velocidade como sendo 0. Velocidade inicial era menos 100, mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo de subida. Tá? Que é quem eu vou encontrar. Então, vai ficar assim, 0 é igual a menos 100 mais 10t. Vou trazer esse menos 100 para cá, ele vai vir positivo, ou ele vai vir somando, né? Tá aí. Agora, o 10 que está multiplicando o t, eu vou passar para cá, dividindo. Então, fica 100 dividido por 10, que vai dar 10, isso aí, né? Claro. Então, o tempo de subida é 10 segundos, tá? Então, o tempo de descida também é 10 segundos. Tudo que acontece na subida acontece espelhado na descida, né? Então, 10 para subir, 10 para descer. Subiu 500 metros, desce 500 metros, partiu com velocidade de 100, chegou no alto com 0, partiu do alto com 0, chegou no chão de 100, né? Considerando que a gente está no vácuo. Beleza? Então, o tempo de voo, ou o tempo total, também chamado de tempo de voo, é 20 segundinhos. Tá? 10 mais 10, ou 10 vezes 2. 10 para subir, 10 para descer. Tranquilo? Então, bora lá. Agora, vamos para a letra D, que está aí na sua tela. Pergunta o alcance horizontal. O alcance é sempre horizontal, né? O alcance, quando a gente fala alcance, é horizontal. Ou seja, que distância que ele percorreu na horizontal. Então, eu vou estudar o movimento na horizontal. É um MRU horizontal. Esse alcance é a distância que ele percorreu, é o ΔS que ele percorreu no tempo de voo, ou no tempo total. Né? Ele tinha uma velocidade inicial, ele ficou se movendo, né, com aquela velocidade, enquanto o corpo ia para cima e descia. Quando ele bateu no chão, ele parou de se mover.
Então, esse alcance horizontal aí, o quanto ele se moveu no horizontal, é a velocidade inicial que ele tinha horizontal, que é sempre a mesma, é uma constante, né? Não escrevi, né? Mas é um MRU, tá legal? Então, vai ficar assim. Esse alcance é a velocidade que nós calculamos, é 174 vezes 20 segundos. Vezes 20 segundos. Quanto que vai dar isso aí? 174 vezes 2 dá 348. Será que é isso? Então, 150 daria 300, mais 100 mais 24, 48, 348, então 3.480 metros, porque não é vezes 2, é vezes 20, é o alcance horizontal, ou a distância que ele percorre na horizontal, ou a que distância do ponto de lançamento esse corpo vai chegar ao chão, né? Vamos conferir só essa multiplicação aí. Vamos lá? Ó, 174 vezes 20. 3.480. Ok? Então, é isso mesmo. Tá? Então, o que aconteceu aí nesse exercício? Então, o corpo foi lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 200 metros por segundo, com um ângulo de 30 graus. Então, eu decompus essa velocidade inicial, por uma velocidade horizontal de 174 metros por segundo. Da onde que eu tirei isso? 200 vezes cosseno de 30. E uma velocidade vertical de 100. Por que 100? Porque eu fiz 200 vezes seno de 30, que é meio, né? Então, 200 vezes meio, a metade de 200, que é 100. Tá? Então, aí eu estudo o movimento na vertical como um lançamento vertical para cima, aceleração da gravidade como sendo 10, lembrando que no final da subida a velocidade vai para 0, lembrando que o que acontece na subida acontece igual na descida, mas você nunca põe os dois na mesma equação, tá bom? E na horizontal eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Onde essa velocidade de 174 vai se manter durante todo o movimento, porque eu suponho que a gente está no vácuo. Tá legal? E o que une, então, esses dois movimentos, é o tempo de voo. Né? O tempo que ele fica no ar determina o quanto ele está se movendo na vertical e o quanto ele está se movendo na vertical. Porque depois que ele bater no chão, a gente imagina que ali encerrou o lançamento, então ele parou por completo. Tá legal? Gente, então era isso. 2 exercícios do lançamento nós fizemos. E é isso. Aguardo vocês para uma próxima aula, num próximo vídeo, num próximo dia, talvez. Um abraço e até mais.